O reino de Judá foi uma nação formada por duas tribos, que existiu entre 930 até 586 a.C., e ficava ao sul. Sua capital ficava em Jerusalém. O reino foi um dos sucessores do antigo Reino Unido de Israel. Sua língua oficial era o hebraico, e teve ao todo 20 reis. Os reis de Judá eram descendentes de Davi, enquanto os reis do norte eram de outras famílias. Mas não confunda o reino de Judá com o reino que Davi reinou. São duas monarquias diferentes. A história do reino está registrada no livro de Reis, Crônicas, Isaías e Jeremias, e neste vídeo vamos mostrar todos os reis de Judá, lembrando que esse vídeo é uma continuação desses dois vídeos aqui. Então, depois de terminar este vídeo, vai lá ver. Mas como isso vai funcionar? Bem, irei usar o rei Abias de exemplo. Eu irei mostrar sua história resumida, e no final irei dizer se Abias foi um bom rei em 3 níveis. O nível vermelho como o rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. O nível amarelo como o rei que seguiu a Deus por um tempo, mas se desviou como o rei Joás de Judá. E o nível verde como o rei que seguiu a Deus por toda a sua vida. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos começar. Primeiro, rei Roboão. Reinou por 17 anos em Judá. Eu já citei sua história no segundo vídeo, mas para quem não viu, aqui vai um resumo. Filho de Salomão, foi tolo e não abaixou os impostos pesados. Com isso, 10 tribos o rejeitaram e criaram um reino próprio, com Jeroboão como rei. Depois da divisão, seguiu a Deus, porém com o tempo foi para a idolatria, e subiu contra ele o rei do Egito que invadiu Judá. Roboão voltou atrás e se arrependeu. A sua nota final é amarela, porém ele não foi tão bom igual Salomão, e muito menos igual Davi. Segundo, rei Abias. Filho de Roboão, reinou por 3 anos, e durante seu reinado, entrou em guerra contra Jeroboão, rei de Israel. Ele reuniu 400.000 homens, mas Jeroboão trouxe 800.000. Na batalha, Abias declarou ser fiel a Deus e condenou os pecados de Jeroboão. Jeroboão fez uma emboscada contra Judá, atacando tanto por frente quanto por trás. Abias, seus homens e sacerdotes, suplicaram a Deus, e Abias conseguiu matar 500.000 homens, vencer a batalha e conquistar algumas cidades. Mas, depois disso, Abias foi para a idolatria, não obedeceu a Deus, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Infelizmente, sua nota final é vermelha, um mau rei. Terceiro, rei Asa. Reinou por 41 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Durante o seu reinado, o rei etíope Zerá entrou em guerra contra Judá, mas com a ajuda do Senhor, Asa os derrotou. Ele tirou os altares de deuses falsos, aboliu a idolatria e pediu ao povo para que seguissem o verdadeiro Deus. Mas ele tirou a prata e o ouro da casa de Deus e entregou ao rei da Síria, fazendo uma aliança com ele. Os reinos se uniram e atacaram o reino do norte, e conquistaram algumas cidades. Mas o Senhor não se agradou de sua atitude, e enviou o profeta Hanani, que o repreendeu, mas Asa prendeu o profeta. Asa ficou doente de seus pés, e isso se agravou. 2 anos depois ele morreu. Apesar de seu erro no final, Asa foi um rei ótimo. Sua nota final é bom rei. Quarto, rei Josafá. Reinou por 25 anos e fez o que era reto aos olhos, e nunca se desviou. Josafá melhorou o exército e as defesas do reino, estabeleceu a adoração a Deus, e enviou levitas às cidades, para que ensinassem a lei divina. Ele removeu os altares pagãos que seu pai não havia conseguido remover. Mas Josafá fez aliança com Acabe, que foi o pior rei de Israel, pois praticava idolatria, algo que desagradou o Senhor. Eles entraram em guerra contra a Síria, e Acabe morreu na batalha, e Josafá conseguiu escapar. Ele foi repreendido pelo profeta Jeú, e Josafá se arrependeu. Depois disso, os amonitas, moabitas e edomitas se uniram e decidiram atacar Judá. Josafá e o povo, sabendo disso, jejuaram e oraram incansavelmente durante muitos dias, e graças a isso, Deus fez com que as 3 nações inimigas se destruíssem. Ao saber disso, a nação glorificou a Deus. A sua nota é verde, um bom rei. Quinto, rei Jeorão. Reinou por 8 anos,
por causa da aliança de seu pai, e Acabe casou-se com a filha de Acabe, Atália. Ela fez com que ele se desviasse do caminho de Deus. Ele matou todos os seus irmãos, construiu altares para falsos deuses, e fez sua nação corromper. Com isso fez o que era mal aos olhos do Senhor. O profeta Elias mandou uma carta para ele dizendo que por causa de seu pecado, ele iria ter uma doença intestinal. Com isso, os filisteus invadiram Jerusalém e roubaram todos os bens que acharam. Ele ficou com a doença intestinal profetizada. 2 anos depois, suas entranhas saíram para fora, e ele morreu. Sua nota final é um mau rei. Sexto rei, Acasias. Reinou por 1 ano, e por causa de sua mãe, se desviou do caminho do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele morreu com seu tio Jorão, rei de Israel, pelas mãos de Jeú. Sua nota final é vermelha. Sétimo rainha, Atália. Ao saber da morte de seu filho, se tornou rainha, e exterminou todos os homens na corte da casa de Davi. Mas Jeozabete escondeu Joás, filho de Acasias, e o cuidou. Atália reinou por 7 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois promoveu e praticou a idolatria. Sua nota final é vermelha. Oitavo rei, Joás. Após 7 anos escondido, o sacerdote Joiada o ungiu como rei de Judá. Atália tentou impedir, foi morta por soldados no portão do palácio. Joás reinou por 40 anos, e enquanto Joiada estava vivo, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor. Seu maior feito foi reformar o templo do Senhor. Mas após a morte de Joiada, seus servos o induziram a adorar deuses falsos. E de um dos melhores reis passou um rei ruim para Judá. Zacarias, filho de Joiada, profetizou contra Joás, e ele mandou aprender Jaló. Joás acabou sendo morto em sua cama por seus servos por conta de Zacarias. A nota final de Joás é amarela, infelizmente. Nono rei, Amazias. Reinou por 29 anos. Quando começou a reinar, matou todos os conspiradores de seu pai. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Ele venceu os edomitas graças à ajuda de Deus, mas tomou os deuses dos edomitas e os adorou. Deus mandou um profeta para repreender Ló, mas o rei apenas silenciou o profeta. Amazias ficou orgulhoso e soberbo, e propôs uma guerra para Jeoás, rei de Israel, mas Jeoás não quis. Mas Amazias declarou guerra e perdeu de forma humilhante. Amazias foi capturado, os bens que se acharam em Jerusalém foram saqueados. Amazias acabou sendo morto por conspiradores anos depois. Sua nota final é amarela. 10º rei, Uzias ou Azarias. Reinou por 52 anos, e em seu reinado, Judá chegou no seu auge, pois Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, e Deus o abençoou. Ele melhorou o exército e as defesas do reino, trazendo novos equipamentos e máquinas, construindo torres e fortalezas, vencendo os filisteus. Sua fama se estendeu, Judá prosperou, e o povo o amava. Mas com o tempo, Uzias se tornou orgulhoso, e entrou no templo contrariando os sacerdotes. Tentou oferecer incenso no altar. Esse direito devia ser feito apenas pelos sacerdotes. Eles tentaram impedir, mas Uzias se enfureceu, e Deus o feriu com lepra na testa, e o rei saiu dali. Uzias passou seus últimos anos de vida isolado. Uzias pecou e foi castigado por Deus, mas ele foi um grande rei, amado pelo povo. Apesar de seu erro, sua nota é verde, um bom rei. 11º rei, Jotão. Reinou por 16 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele edificou cidades e muros, venceu os amonitas, e também reformou o templo do Senhor. Jotão é considerado um bom rei. 12º rei, Acás. Reinou por 16 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele construiu altares estranhos em todas as esquinas, queimou incenso e até sacrificou seus filhos para os deuses falsos. Fechou o templo do Senhor e construiu um altar pagão gigante na porta do templo. Com isso, Deus entregou Judá aos seus inimigos. A Síria atacou a nação e levaram pessoas em cativo. O rei de Israel, Peca, levou 120.000 judeus em cativo, e os filisteus e edomitas ocuparam muitas cidades do reino. Judá foi humilhada por muitas nações, mas Acás não se arrependeu. A nota final de Acás é vermelho, um rei ruim. 13º rei,
Ezequias reinou por 29 anos, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele eliminou a idolatria em Judá, reabriu o templo, reestabeleceu a adoração a Deus, destruiu altares de deuses falsos, melhorou o exército e as defesas do reino, e acabou vencendo os assírios. Mas acabou adoecendo mortalmente, e Isaías foi vê-lo. Ezequias se humilhou para Deus, e ele ouviu, por meio do profeta Isaías. O Senhor curou a doença, e lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Mas Ezequias ficou orgulhoso, e mostrou ao herdeiro da Babilônia todas as riquezas do reino. Deus profetizou que os babilônicos iriam levar todas as riquezas mostradas. Durante seu reinado, o reino do norte acabou, mas pela obediência de Ezequias Deus livrou a nação. Sua nota final é verde, um bom rei. 14º Rei, Manassés. Já fizemos um vídeo sobre ele, mas em resumo, reinou por 55 anos, e foi tão ruim que a nação de Judá estava condenada por causa dos seus pecados. Depois de uma derrota para os babilônicos, o rei se arrependeu. A sua nota final é vermelha, um rei ruim. 15º Rei, Amon. Reinou por 2 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e foi assassinado por conspiradores. A sua nota é vermelha. 16º Rei, Josias. Começou a reinar com 8 anos, e reinou por 31 anos, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele removeu os altares e santuários pagãos, e reestabeleceu a adoração a Deus, eliminando a idolatria. Ele fez reformas no templo de Salomão, que não eram feitos desde de Jotão. Na reforma acharam o livro da lei, que se pensava que estava perdido, que era os 5 livros de Moisés. Josias leu esse livro para toda a população. Ele celebrou a Páscoa e renovou a aliança com o Senhor. Ele acabou morrendo em uma batalha contra o Egito, e houve comoção por todo o Judá. Sua nota final é verde, o último rei bom de Judá, porque sinceramente daqui para frente e só para trás. 17º Rei, Jeoacás. Reinou por 3 meses e fez o que era mal aos olhos do Senhor. O faraó Neco do Egito o capturou e o levou até o Egito, onde morreu. Sua nota é vermelha, um mau rei. 18º Rei, Jeoaquim. Filho de Josias e irmão de Jeoacás, reinou por 11 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele construiu altares e adorou deuses falsos, fez a nação corromper, matou um profeta de Deus, e queimou um pergaminho de Jeremias, que profetizava o fim de Judá. Matou pessoas inocentes, além de outras abominações feitas. Com isso, os babilônicos cercaram Jerusalém, e Jeoaquim se rendeu para Nabucodonosor. Judá se tornou vassalo da Babilônia. 3 anos depois, ele se rebelou, e a Babilônia invadiu Judá, e capturaram Jeoaquim e utensílios da casa do Senhor. Jeoaquim morreu na Babilônia. Sua nota final é vermelha. 19º Rei, Joaquim. Filho de Jeoaquim, reinou por 3 meses, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nabucodonosor invadiu e cercou Jerusalém. Joaquim se rendeu e foi levado em cativo, junto com sua mãe, mulheres, seus servos, príncipes, e 10.000 civis mais ricos do reino, sobrando apenas as pessoas mais pobres. Nabucodonosor declarou seu tio como rei de Judá. Joaquim é considerado um mau rei. 20º e último Rei, Zedequias. Filho de Josias, começou a reinar quando Judá estava sendo humilhada por todas as outras nações, e Judá estava a um fio de cair. Reinou por 11 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se tornou vassalo da Babilônia, e prometeu ser leal a eles. Zedequias prendeu e quase matou o profeta Jeremias. O rei secretamente se uniu com o Egito, e decidiram invadir a Babilônia. Nabucodonosor, sabendo disso, foi até Jerusalém. O rei do Egito, vendo o tamanho do exército da Babilônia, fugiu e deixou Zedequias. A Babilônia cercou Jerusalém por 1 ano e meio, mesmo com os pedidos de Jeremias para o rei se render. Ele não fez. Com a população na miséria e sem nada para comer, a Babilônia conseguiu arrombar o muro de Jerusalém, e invadiram a cidade. Zedequias fugiu com seus filhos e soldados, mas seus soldados o abandonaram, e Zedequias foi encontrado. Nabucodonosor deu sua sentença. Ele viu todos seus filhos morrerem na sua frente e foi cegado.
foi levado para a Babilônia, onde morreu. Um mês depois, a Babilônia queimou a casa dos civis e matou muitos deles. Eles levaram toda a população em cativo, com exceção de Jeremias e os mais pobres da cidade. Roubaram todos os tesouros do templo e depois colocaram fogo. Após 344 anos de história, o reino de Judá acabava ali. A nota final de Zedequias é vermelha: um mau rei. Infelizmente, Judá se tornou corrupta com o tempo, e mesmo com Deus enviando profetas, o povo não escutava. Deus entregou Judá nas mãos da Babilônia, que dominou o lugar. Depois de 70 anos, a nação se humilhou e Deus ouviu. Foi quando Ciro II invadiu a Babilônia e liberou os judeus, e eles voltaram às suas casas, diferente do povo do norte, que nunca voltou, mas não como nação independente, pois o terreno era dominado por outras nações. Israel só se tornou independente novamente em 1948. Mas qual o pior e o melhor rei de Judá? Bom, na minha opinião, o pior rei é Manassés, com tantas abominações fazendo Judá se corromper. Já o melhor, segundo a Bíblia, é Ezequias. A Bíblia diz: de maneira que depois dele não houve quem fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porém, Judá teve outros reis bons, como Asa, Josafá, Uzias, Jotão e Josias. Ao todo, Judá teve 20 reis e tiveram vários reis ruins, como vocês podem ver aí. Com isso terminamos nossa saga de vídeos sobre os reis de Israel. Muito obrigado por assistir. Queria desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Esse vídeo deu muito trabalho, mas acho que valeu a pena. Deixe seu like e se inscreva no canal. Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.